Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 ao amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Hoje vamos descer, vamos lá para a Baixada Santista, lá está D'Alessandro Rodrigues e o tema de hoje, a importância das leis divinas em nossas vidas. D'Alessandro, prazerzaço estar contigo aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, no YouTube Tatiana Benites, no programa Sensibilidade. Seja bem-vindo, D'Alessandro. A nossa gratidão ao convite ao dedicado irmão José Damião pela nobre responsabilidade de divulgar a doutrina espírita através dos meios de comunicação. Nossa gratidão. D'Alessandro, conta pra gente um pouco de você. Vai, D'Alessandro Rodrigues por D'Alessandro Rodrigues. Fala um pouco de você pra gente. Olha, é muito simples, um espírito imortal que nessa existência está usando a persona, ou seja, o nome de Alessandro Bentes de Santana Rodrigues. Temos a possibilidade de trabalhar no Centro Espírita Ismênia de Jesus e também no Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros, onde o Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, aqui na Baixada, há mais de 6 anos, criou um podcast no YouTube intitulado Nas Redes da Caridade. Então, todo sábado pela manhã, das 8 horas, 9 horas da manhã, nós trazemos uma obra da codificação, ou uma obra subsidiária, idônea, né? Ou seja, as obras de Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Anjos, onde 4 facilitadores e às vezes convidados abordam a obra em questão. Aproveita para aqueles que estão nos acompanhando, que quiserem acompanhar nas redes da caridade, como é que faz? Em que YouTube que é? Conta pra gente, D'Alessandro, vai. Entrar no YouTube, né? Só digitar em busca no YouTube, aquela lupinha, e escrever Nas Redes da Caridade. E aí já vai aparecer o canal, né? E os episódios que estão ali, né? Como o programa fez 6 anos recentemente, nós temos mais de 200 vídeos, que na realidade são 200 livros, né? Então, as obras, por exemplo, da codificação já foram estimuladas ao análise, as obras de Emmanuel, algumas, que só o benfeitor Emmanuel escreveu mais de 400 obras. Joana de Ângeles, a gente esperou o Divaldo desencarnar, no sentido de respeito, é claro, né? E Divaldo, quando esteve em Santos graças aos trabalhadores do Luiz Monteiro de Barros, né? Que se empenharam, e outros, é claro, voluntários aqui da Baixada, para trabalhar num evento gratuito. Então, a ideia é divulgar os livros, porque, infelizmente, nem todo espírita hoje está tendo a oportunidade de ler os livros, e temos informações preciosas nos livros da codificação e depois subsidiários, né, à codificação, após a codificação. Sandro, o tema do programa Sensibilidade de hoje, leis divinas. Então, vamos começar. Queria que você começasse, então, falando da importância das leis divinas em nossas vidas. D'Alessandro. Então, quem está nos acompanhando, se estiver em casa, até o Livro dos Espíritos, é bom acompanhar, assim, passemos juntos fiéis ao codificador e ao Espírito de verdade que é Jesus. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, nós temos 4 livros principais. O livro primeiro, As Causas Primárias, o livro segundo, O Mundo dos Espíritos, ou Mundo Espiritual, o livro terceiro, As Leis Morais, ou Leis Divinas, e o livro 4, Esperanças e Consolações. Começando com a pergunta 614 sobre as leis divinas, já nos dá a resposta, os benfeitores da codificação, que quando nós seguimos as leis divinas, nós já vamos desenvolvendo essa virtude dentro de nós, que é a felicidade. Então, na questão 614, é muito já importante, porque mostra, né, uma das leis, que é a lei de liberdade. Eu posso seguir as leis divinas, né, e devo, né, ou eu não, às vezes, quero seguir as leis divinas, né, daí a lei de liberdade. Então, a questão 614 ela é muito importante, porque às vezes a gente pensa que a felicidade vai ser uma dádiva do Criador. E a resposta é bem clara, que é uma conquista
dos filhos e filhas do Criador. Então, é uma coisa diferente aí, né? A virtude, felicidade, ela é desenvolvida gradativamente pelo Espírito imortal. Né, ô D'Alessandro, a gente acaba percebendo exatamente isso, né? Dessa conquista, o quanto é importante estarmos exercitando, colocando em prática tudo aquilo que está lá no Livro dos Espíritos de Kardec, a partir, né, das leis divinas, como você comentou, a partir das 614, que já coloca exatamente isso. Se é uma conquista, então ela depende da ação nossa de cada dia, do nosso esforço, né, para essas realizações, hein, D'Alessandro? Exatamente, bem lembrado, dedicado ao irmão Damião. A postura de Jesus é sempre uma postura de nos convidar ao trabalho. Não é uma postura reativa, seria a agressividade, né? Nem muito menos a outra postura, a passividade, né? O ficar paradinho. Isso é uma atitude ativa, né? Por isso que todos os momentos o mestre vai nos dizer a importância de trabalharmos na construção do reino de Deus dentro de nós e que, por consequência, se exteriorizará ao redor de nós. Então, todos aqueles que aceitaram o convite de Jesus já lá atrás, há mais de 2.000 anos, né, nos mostram como é importante esse trabalho interior repercutindo no exterior, e não uma postura, às vezes, dogmática, teológica, aprendida em outras existências, a qual a gente faz uma oração e um outro ser mais evoluído, seja o anjo de guarda, o próprio Mestre Jesus, ou o próprio Deus, vai resolver algo por mim. Não, existe uma lei divina, a lei do trabalho, por isso o convite amoroso de Jesus, o meu pai e eu trabalhamos até agora, como está registrado no Evangelho de João. D'Alessandro, eu já estou pegando, né, aquele que está em casa, está nos acompanhando, pega aquilo que você comentou, né, da lei do 614 do Livro dos Espíritos, o que se deve entender por lei natural. E a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem e ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. E o quanto essa porta larga, ela existe nessa existência para todos nós, né? E que, de repente, o quanto é fácil se afastar dos nossos propósitos, hein, D'Alessandro? Exatamente, por isso esse momento bem delicado, né, que é a vigilância e oração, o convite do Mestre Jesus, registrado em Mateus 26:41, vigiai, se eu vigio meus sentimentos equivocados dentro de mim, que é natural, já que eu sou um espírito imortal, no crescimento, nessa estrada chamada evolução, eu consigo identificá-lo e gradativamente desenvolver a virtude. Então, vou dar um exemplo. Se eu, D'Alessandro, vigio meus pensamentos, meus sentimentos, eu identifico o sentimento orgulho. Então, com exercícios de humildade, vai gradativamente a humildade crescendo e o orgulho se transformando. Então, é esse olhar, né, nosso do século, a meu ver, 21, porque estamos no momento, como está registrado no Evangelho de Mateus 24, que é o momento da transição planetária. A meu ver, quando publicou o Livro dos Espíritos, começou ali a transição planetária, porque a transição é um processo, não é uma data. Então, se é um processo, devemos estar atento no ápice do processo, que quando ele vai dizer em Mateus 24:7, haverá muitas guerras, reino contra reino, fome. Então, é o que a gente está vendo aí, não só as guerras físicas, mas principalmente as guerras das energias mentais, ou seja, os nossos pensamentos. E é interessante, né, D'Alessandro? Você pegou um exemplo, né, que é o orgulho, que é a principal enfermidade do espírito, né? E o orgulho é visto como um dos maiores obstáculos, né, da evolução espiritual e moral do indivíduo, né? Ele se manifesta como vaidade, arrogância, prepotência e outros sentimentos aí de superioridade. Se somos todos irmãos, né, D'Alessandro? Para que, né, ter essa prepotência, né, que de repente atrapalha e o quanto, né, a toda a nossa evolução encaminhada, né, D'Alessandro? Exatamente. Veja que quando a gente tem a oportunidade de estudar a obra Boa Nova, o dedicado benfeitor Humberto de Campos, através do dedicado trabalhador cristão Francisco Cândido Xavier, numa das lições, se não me falha a memória, a lição 14,
Nicodemos, a lição a Nicodemos, a primeira pergunta que Jesus faz a Nicodemos é: Nicodemos, você sente os textos que você interpreta? Então o mestre estava mostrando a diferença entre o verbo saber e o verbo sentir. Ora, eu só consigo sentir algo se eu faço a ponte entre o saber e o sentir, que é refletir. Se eu não trago a informação do Mestre Jesus para a minha vida, eu não sinto os seus ensinamentos. Então, a maioria dos habitantes da Terra, os espiritualistas, eles sabem que a vida continua, mas eles não se sentem espíritos imortais. Daí esse treino interior, né? Eu vou usar um verbo aí, treinar, de Humberto de Campos, um treino para a morte, ele escreve um belíssimo texto. Nós devemos treinar todo dia esse olhar, não só os olhos da matéria, que são importantíssimos, mas os olhos da alma. E quando eu treino, eu me sinto em espírito imortal. Se eu me sinto em espírito imortal, eu consigo entender, compreender outro espírito imortal. E não somente ficar no nível do pensar como espírito imortal. Então, pensar é uma coisa, sentir que é algo muito mais profundo e vivenciar só depende de mim. É esse depende de mim que você colocou, que é a grande oportunidade, né? É a oportunidade que estamos tendo e é o que você comentou. É que, de repente, saber, são aquelas histórias, né? Decorar todo o livro dos Espíritos, tudo bem, tem suas propriedades, né? Mas que, na verdade, esse exercício diário é que vai trazer o enriquecimento para nossas almas. Inclusive aí, você falou da 614, né? E aí a gente pega a 615, né? A lei de Deus é eterna, imutável, como o próprio Deus. Quer dizer, na verdade, é exercitar a partir disso, isso é exatamente como você estava comentando, né? É de não apenas sentir, mas exercitar, trabalhar isso e dentro de cada um de nós, né, D'Alessandro? É algo, exatamente, é algo diário, né? É um esforço constante, perseverante, disciplinado, onde devemos realizar. Então, por isso que tem que sempre ter esse olhar amoroso com nós mesmos, né? Se eu tive uma educação de uma pessoa muito exigente consigo e com o próximo, eu não consigo construir o reino dos céus. Veja que as palavras são importantíssimas, né? Perante os ensinamentos deixados por Allan Kardec. Quando a gente abre, por exemplo, o Livro dos Médiuns, o último capítulo trata-se do vocábulo espírita. E quando a gente pega a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo Bons Espíritas, Kardec coloca o verbo esforçar-se, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar suas más inclinações e sua transformação moral. Ou seja, ele não está falando forçar-se, esforçar-se, porque forçar é um movimento do filho do orgulho. E às vezes a pessoa foi educada, né, nessa atual existência e traz isso de outras existências, já que nós somos herdeiros de nós mesmos, como bem explica André Luiz em suas obras, e aí ele acha que um sentimento egóico dele de muitas existências vai ser em alguns anos, vamos dizer assim, né, poucos anos, ser transformado. Não, então é por isso que é um trabalho bem contínuo, amoroso, por isso que é uma vigilância. Jesus, veja que como um mestre por excelência, ele não usa o verbo policiai, ele usa o verbo vigilância. E aí os ouvintes que estão nos ouvindo, ou mesmo quem está nos assistindo, os telespectadores ou web telespectadores, poderão perguntar: mas qual é a diferença entre vigiar e policiar? O vigia não usa arma, o policial usa arma. Então veja como Jesus, em todos os instantes, usando de símbolos, né, já que é mestre, ele aproveitava os símbolos da sociedade para nos alertar esses movimentos que hoje a psicologia agora é que está se aproximando de Jesus, né? Então, a psicologia há muito tempo ficou afastada de Jesus pelo movimento materialista dos seus idealizadores, mas gradativamente a psicologia está mudando seu ponto de vista, né? A ciência, a psicologia, e se aproximando cada vez mais da espiritualidade. E D'Alessandro, voltando ali para o Livro dos Espíritos, né? Questão 617, está lá, o que as leis divinas abrangem, referem-se mais do que a conduta moral? E ali a resposta da espiritualidade, né? Muito linda, né, D'Alessandro?
todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem, as da alma e as segue. Fala, D'Alessandro. Isso mesmo, olha, então a nossa tarefa, começa no Livro dos Espíritos e vai depois ser desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo e escuta as orientações na escrita, né, ou escutar aí entre aspas, instruções dos Espíritos, nós vamos ver ali as virtudes. Então, se a gente abre o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7, o dever, o Espírito Lázaro explica a virtude dever e uma lei divina, a lei do dever. Então, para eu acionar uma lei divina, eu tenho que praticar a virtude daquela lei. Toda lei divina tem uma virtude vinculada a ela. Então, quando eu pratico a virtude, eu me conecto à lei. Então, quando eu exercito a virtude de amor, eu me conecto à lei do amor. Quando eu exercito a virtude de compaixão, que pode ser comigo, autocompaixão, ou perante o próximo compaixão, eu me conecto à lei de misericórdia. Então, dever, né? Quando eu desenvolvo a virtude de dever, me conecto à lei do dever e assim sucessivamente. Então, veja que nessa resposta do Livro dos Espíritos vai ser ampliada depois no Evangelho segundo o Espiritismo com o depoimento desses espíritos superiores, né? E é interessante, né? Porque, de repente, a vida nos oferece essas oportunidades. Você falou ali, né? Temos que praticar essa lei. Então, você pegou a lei do amor ali, temos que praticar. E é essa a oportunidade. É que as pessoas acabam levando muito, o amor entre duas pessoas. Mas esse amor universal é tão importante quando temos a possibilidade de falar desse amor universal, hein, Alessandro? Sim, sim. A vida nos convida constantemente, onde nós estivermos, a ter essa visão de amar a tudo, né? Criado, como você bem elucidou aí, pelo Pai Amantíssimo. Francisco, por ser um espírito superior, depois ficou conhecido como São Francisco de Assis, né? E ele vai nos mostrar isso quando ele dialoga, né, com o irmão Vento, com a irmã Brisa, com o irmão Sol, né, com os animaizinhos, né, os peixes, mesmo ele vai apaziguar, né, o lobo que estava ali no caso, né, se defendendo, é óbvio, né? E então veja que Francisco, por ser um espírito superior, e nós sabemos da doutrina espírita que São Francisco de Assis hoje é João Evangelista ontem, né? Então o espírito não regride, pelo contrário, só cresce em aperfeiçoamento, né? Então a vida às vezes está me convidando aonde eu fui colocado, a começar evidentemente na família, aí eu desenvolver esse amor ao próximo, mas começando antes comigo, que é o alto amor, né? Então, se eu não me preencho de amor, como que eu vou oferecer ao próximo esse amor? Quem está nos acompanhando, eu posso fazer uma pergunta. Você consegue ensinar matemática se você não sabe matemática? Você consegue ensinar história se você não estudou a história? Então, veja, quando eu tenho o alto amor desenvolvido, eu vou naturalmente amar o meu próximo. Por isso que Jesus vai dizer na resposta ao fariseu: amarás a Deus de teu entendimento, de teu coração, de tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor começa comigo. Essa visão de querer amar o outro e se esquecer é uma visão equivocada, salvacionista, desequilibrada. E a doutrina espírita, que é consoladora, vem nos mostrar, então, as verdadeiras leis, as leis divinas, e não leis criadas, né, no Império Romano, e depois do Império Romano, por pessoas, né? E aí a gente vai para a questão 618, né, D'Alessandro? As leis divinas são as mesmas para todos os mundos. E a resposta, né? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam, D'Alessandro. Ele está salientando aí na resposta à questão, porque como as leis divinas são divididas nas leis físicas e nas leis morais, ele está dizendo nas leis físicas, biológicas, né? Então, evidentemente, quem habita Júpiter não tem essa indumentária nossa, do José Damião, meu, da Alessandro e de outras pessoas, essa indumentária, né, fantástica, que são essas células. Evidentemente, as células, os corpos dos habitantes de Júpiter, por ser um planeta gasoso, é totalmente diferente da nossa. Então, o que ele quis dizer aí na resposta é que as leis, no que diz respeito às leis da física, biologia, química e as outras áreas das ciências da natureza, elas são proporcionais àquele
mundo, mas as leis morais, que são as leis divinas, que foi a grande missão de Jesus, essas são únicas, né? Então, o amor na Terra é o mesmo amor em Júpiter, no sentido de virtude, né? E assim sucessivamente, lei do dever, lei de misericórdia, lei da compaixão, lei da sociedade, e assim vai. E aí, D'Alessandro, vamos dar um salto ali, vamos para a questão 621, porque essa é das mais belas, porque quantas pessoas não ficam procurando, querendo saber aonde, né? E Kardec foi preciso, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É a consciência de cada um de nós, né, D'Alessandro? Isso, fantástico, né? Então, veja que eu não preciso buscar num livro, eu posso, através de um processo de meditação, né, eu consigo ouvir as vozes da minha consciência, né? A própria palavra meditação dá uma dica, né? Se eu ler de trás para frente meditação, veja lá com calma, a ação de dizer-me, quem está dizendo algo? São a minha consciência. Tanto é que quando eu faço algo agressivo para o próximo, mas às vezes eu crio um sofisma, né, eu me sinto mal. Eu posso até estar sorrindo, mascarando, como diz aí na psicologia, mas no íntimo eu sei que eu fui agressivo. Então, às vezes, vou dar, é claro, uma comparação muito imatura aqui, mas só para ser didático. Eu sei que o Damião torce para o time. E eu já começo o dia brincando que o time dele perdeu. Veja, foi uma brincadeira mesmo ou foi uma provocação? Se eu vejo no semblante dele que ele não gostou, então cabe a mim, né, pedir desculpas se eu estou fazendo uma meditação. Por isso a frase de Jesus, vigiai. Vigiai é um movimento de meditar, de ouvir as vozes alerta na minha consciência. E com a oração eu ganho essa energia para reparar. Então, quando eu vigio e oro, eu consigo identificar, puxa, eu fui deselegante, eu não fui caridoso com o meu irmão Damião. Eu vou, depois, no final do dia, se permitir, conversar com ele e falar, ó, eu fiz uma brincadeira que não foi, eu fiz, desculpa, não foi essa a minha intenção, mas eu percebi o meu erro. E aí, né, D'Alessandro, eu volto um pouquinho na questão 619. Deus proporcionou a todos os homens, né, os meios de conhecerem a sua lei. E aí a resposta muito precisa, né? Todos podem conhecê-la, mas, né, nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize, D'Alessandro. Então, a 619 fala que esse movimento de entender as leis divinas através da investigação. Ora, eu só consigo entender as leis divinas se eu estiver usando bem meu livre-arbítrio, o querer, né? Um movimento de querer, não é só o verbo desejar. Desejar é muito superficial. Querer é algo que vem da vontade, vem da alma. Então, às vezes, as pessoas estão na Terra, mas só estudam leis humanas, né? Ou mesmo, diante das leis divinas, as leis da natureza. Então, ele é um bom físico, ele é um bom químico, ele é um bom biomédico, médico e 3 pontinhos. E a parte bonita, a meu ver, né, das leis divinas são as questões morais, que são, aliás, as mais trabalhosas, assim, para a gente desenvolver dentro de nós mesmos. E, então, é esse olhar que todo espírita deve ter, porque ele que vai investigar, não vai ser o anjo da guarda dele, não vai ser o mestre Jesus, nem muito menos o pai amoroso. Vai ser ele nesse movimento do verbo querer. Vamos lá. Agora, D'Alessandro, eu vou para a questão 625, que aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Para muitas traduções, de forma errada, né? É aquelas velhas histórias da tradução. A resposta parece tão simples. Ah, é Jesus. E não. É vide Jesus. Veja o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Jesus. D'Alessandro. Exatamente, Damião, que você bem elucidou. Jesus é um mestre por excelência, né? Foi o espírito mais preparado que foi escolhido para o Pai
para mostrar para nós outros, né, irmãos mais novos, vamos dizer assim, diante da criação, a importância das leis divinas, a importância dessas virtudes que trazemos latente dentro de cada um de nós, suas filhas e filhos do Criador. Então, vamos dizer assim, quando a gente abre a Gênesis, né, o homem e a mulher é a imagem e semelhança de Deus, no sentido poético. Aonde nós temos esses atributos de Deus? Dentro de nós mesmos, que são as virtudes. Então, Jesus veio nos ensinar como praticar essas virtudes e como nós entendermos essas leis divinas, porque em todos os momentos Jesus vai mostrar as virtudes e vai mostrar também as leis divinas. Então, quando a gente pega a parábola, por exemplo, do fariseu e do publicano, que é um convite ao movimento de lei da adoração. Como eu devo adorar o Pai amoroso? Será que é um movimento de barganha? É um movimento assim de colocar Deus como o meu serviçal? Ou é um movimento de recolhimento, de gratidão, de amor? Então, na parábola registrada por evangelista Lucas, nós vamos ver que o fariseu fazia muito movimentos exteriores, enquanto que o publicano fazia um mergulho dentro de si, reconhecendo o seu erro, que é natural. Só não erra quem é mestre, então todos que estão no planeta Terra, espíritos encarnados e desencarnados, vão errar, só não existe o erro para quem já atingiu o nível do reino dos anjos, né? Ou seja, os espíritos puros, de acordo com a questão 100 do livro dos espíritos. Então a gente vê ali já na parábola, hoje, o que no campo da psiquiatria e psicologia chama-se religiosidade extrínseca, religiosidade intrínseca. Religiosidade extrínseca, meus movimentos para fora, até mesmo barganhando com a vida. Religiosidade intrínseca, a minha conexão, eu, criatura, com o Criador. Então veja que a ciência, né, está se aproximando do que o mestre por excelência já falou e com certeza ficará para sempre em nossas almas. E isso que você está trazendo, D'Alessandro, tem muito sentido na questão 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelo Espírito? Tem eles alguma coisa a nos ensinar? E aí a resposta, né? O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão pouco são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Gente do céu, livro dos Espíritos, lembrando muito isso, né, D'Alessandro? Olha, a resposta está lá, né? Poucos, né, compreendem e menos ainda aqueles que o praticam, D'Alessandro. Exatamente, é um alerta para todos nós, os espíritos vinculados a esse bonito educandário Terra, né, escola e hospital Terra. É por isso que Emmanuel escreveu tantas obras. Quando a gente pega uma obra de Emmanuel, Coragem, ele está mostrando a importância da virtude coragem e em conexão às leis divinas. Quando a gente pega uma obra de Joana de Ângeles, Convites à Vida, de 1972, a obra, cada capítulo ela fala de uma virtude, então convite à calma, convite à tolerância, convite à paciência. Veja, ó, 3 virtudes que podem, assim, lendo rápido, serem sinônimos, mas não são. Então, a questão 627 nos mostra a missão dos espíritos superiores, de relembrar as palavras do Mestre Jesus, relembrar as leis divinas e relembrar a importância da prática das virtudes. Por isso que um espírito pseudo-sábio, ele pode até falar sobre Jesus, Maria, José e as leis, mas ele não sabe transmitir as práticas, porque ele não está colocando em prática as virtudes. Então, quando a gente pega o livro dos médiuns, que tem lá a mensagem do Santo Agostinho verdadeiro, e do Santo Agostinho falso, ou São Vicente de Paulo verdadeiro, e o São Vicente de Paulo falso, né, ali nos últimos capítulos, né, o capítulo, se me falha a memória, 32, é um alerta para os espíritas encarnados, deles treinarem em ver uma mensagem não pela assinatura do espírito, nem muito menos pelo médium, mas sim pelo conteúdo. Será que o conteúdo está me estimulando eu praticar virtudes e me conectar às leis divinas? Ou essa informação está me deixando mais confuso ainda após lê-la? Então, a questão 627 nos mostra por que esses benfeitores queridos, que eu citei só 2, mas são vários aí,
todos, né, que estão no movimento o espírita conhecem, eles então sempre nos escrevem, sempre nos amparam e sempre, é claro, respeitando os nossos livre-arbítrios. Vou lembrar, né, D'Alessandro, do Chico Xavier, para quando foi fazer, assinar a obra aí, de André Luiz, que ele parou a, sabe, pouco importava. Pega o nome daquele que está dormindo ali do seu lado, André, né? Porque o nome pouco importa, mas ainda hoje o quanto as pessoas ficam preocupadas com quem é o espírito que está passando aquela mensagem, não com o conteúdo, D'Alessandro. Isso, mas é a falta, né, Damião? Você, eu e alguns estamos nos esforçando para sermos fiéis a Kardec, ou seja, como diz o texto evangélico, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Então, as pessoas hoje em dia do movimento espírita, que eu estou dizendo, estou falando fora do movimento espírita, somos nós, os espíritos espírita encarnado, diferente de doutrina espírita, que é o espírito de verdade de Jesus e os espíritos superiores. Então, infelizmente, hoje em dia, o que eu percebo, visitando várias casas espírita aqui na Baixada Santista, é que as pessoas não são fiéis no pouco, ou seja, Kardec. Então, quem não é fiel no pouco, será que vai ser fiel no muito? Não é fiel no muito. As pessoas trazem muito atavismo, né, muita ansiedade de consciência, querer salvar o outro, querer salvar o filho, a filha, e esquece que ele não veio salvar ninguém, ele veio se auto-iluminar, que é o significado verdadeiro da palavra salvação. Fora da caridade não há salvação, ou seja, fora das virtudes, ou seja, dentre elas a caridade, não há auto-iluminação. Então as pessoas, infelizmente, por poucos estudos e o movimento de se estudar, estão aí num sentido totalmente oposto ao proposto pela doutrina dos espíritos. Hoje, no programa Sensibilidade, estamos conversando com o D'Alessandro Rodrigues, ele que é da Baixada Santista, ele mais diretamente da cidade de Santos, falando da importância das leis divinas em nossas vidas. E aí, D'Alessandro, pergunta 628, por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? São aquelas coisas que a gente para, né? Como é lindo, né, cara? Quando a gente começa a ler Kardec, né? A pergunta, por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? E a resposta, é necessário que cada coisa venha ao seu tempo. É aquilo que a gente acaba percebendo. É outro desafio que temos que ter nessa existência, de que cada um ao seu tempo, hein, D'Alessandro? Ah, isso é importantíssimo, Damião. Você é bem lembrado, principalmente na família, né? Porque como a gente se sente bem com a doutrina dos espíritos, às vezes a gente quer, às vezes, né, em vez de mostrar, a gente meio força o outro a seguir os passos, e ele às vezes não quer. Às vezes, para ele, naquele momento, a felicidade dele está naquele nível de entendimento, né? Então, por isso o convite de Jesus é sempre de proposição, propor, jamais impor. Então, é o que você viu aí na resposta, né? Conforme a gente vai evoluindo, gradativamente a gente vai aprendendo outras leis divinas, e aí só pegando dentro das leis divinas, já que são dois grupos, né? As leis morais e as leis naturais, então vamos pegar o exemplo aí da física. Eu hoje estou usando essa indumentária belíssima, esses olhos, esse ouvido, né? Esses trilhões de células que conseguem trabalhar para o meu espírito imortal. Mas veja, será que lá em Júpiter, vamos pegar aí, né, um planeta muito citado na codificação, nos jornais de estudos espíritas de 1858, 59, a revista espírita, né? Júpiter, ali vem a descrição dos espíritos para Kardec. Então, os habitantes de lá, eles nem fazem nada manualmente, são os animais que fazem os trabalhos manuais. E os animais lá são totalmente respeitados, né? Então, não há matança. Então, é por isso, né, que a gente vê como foi sábio esses espíritos superiores a mostrar, olha, a verdade, e a verdade aqui quer dizer, são leis, né, naturais, a meu ver, vai dando conforme o nosso nível de entendimento, né? Eu não posso, eu estou acostumado a me alimentar ainda na terra de carne e já para uma colônia que nem mais as pessoas se alimentam. Então, é por isso que André Luiz mostra essa transição numa das colônias de transição entre o planeta Terra
e colônias, né, que já está num grau superior ali, os espíritos vinculados à Terra. Então, às vezes, a pessoa leu pela primeira vez nosso lar. Nossa, o nosso lar é igual aqui ao planeta Terra. Que mundo espiritual é esse que é tudo igual, é igual, só tem, né, tem carro igual, tem comida, mas a pessoa não percebe essa beleza da resposta. Deus não jamais ofende seus filhos. Deus dá a chance para os seus filhos andarem de maneira amorosa e gradativa, né? Ele não faz suas filhas e seus filhos correrem. E o apóstolo Paulo, sabiamente, vai dizer: andai como filhos da luz, ou seja, não é para eu ficar parado, nem para eu sair correndo. Andar é um movimento amoroso de contemplar as maravilhas do universo. Alessandro, eu vou saltar um pouco aqui para poder a gente conversar com o amigo ouvinte, com o telespectador, aquele que está nos acompanhando. Pergunta 634, por que o mal se encontra na natureza das coisas? Fala do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E a resposta: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, Alessandro. Isso, bem lembrado, olha lá, porque veja, o Kardec, com a sua sabedoria, ele fazia às vezes a mesma pergunta de uma outra forma, para ver se identificava que quem estava respondendo era um espírito superior e não um espírito pseudo-sábio. Então, quem teve a oportunidade de ler a questão 115, Kardec perguntou se os espíritos foram criados bons e maus. Veja que Kardec trazia uma bagagem filosófica muito grande. Kardec hoje, entre aspas, foi Jan Hus ontem, um notável filósofo defendendo as ideias do cristianismo e morto na Inquisição por defender as ideias do cristianismo, né? Então veja que ele apresenta na pergunta 115 essa visão do maniqueísmo, né? O filósofo que vai defender que existe o bem e existe o mal. E a resposta é bem clara: Deus criou suas filhas, seus filhos simples e ignorantes, dando a cada um deles, né, provas para que eles possam progressivamente, ao estudar a verdade, se aproximarem da pura e eterna felicidade. Eu peguei só um trechinho da resposta 115, os ouvintes, por favor, vão ser fiéis ao codificador e aos espíritos superiores. Então, a questão 115 nos mostra que Deus não criou o mal. O mal é uma opção equivocada do nosso livre-arbítrio quando a gente não desenvolve a virtude do discernimento, né? Quando a gente para, reflete, pensa muito bem: será que isso que eu quero é amoroso para mim, amoroso para o próximo? Será que o que eu quero está sendo justo para mim, está sendo justo para o próximo? Está sendo caridoso para mim, está sendo caridoso para o próximo? Veja, quando a gente treina essa lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, a gente consegue sempre optar pelo bem e não ir para o caminho do mal. Aí a gente dá mais um salto aqui, né, D'Alessandro? Questão 640, aquele que não faz o mal, né? Aquele que não faz o mal, mas, né, aproveita o mal praticado por outro, é culpado no mesmo grau? E a resposta é muito clara, né? É como se o cometesse ao aproveitá-lo, torna-se participante dele, porque é um pouco isso, né? Às vezes você para, mas não fui eu que comecei. Gente, aí a gente entra muito também, né, D'Alessandro, o quanto é importante. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas eu não falei, mas pensou, né, D'Alessandro? Exatamente, ó, a gente tem essa informação, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, o pecado por pensamento, e o pecado aqui vem do grego amártia, quer dizer errar o alvo. Então, toda vez que eu me equivoco, né, então, pelo pensamento eu já manifesto isso. Então, a resposta é muito bonita e profunda, porque mostra que eu tenho que estar vinculado à verdade, né? Quem não divulga a verdade através de suas palavras e principalmente suas ações, ele é cúmplice da mentira. Então, só tem duas opções: verdade e a não verdade, né? Se a gente lê até a palavrinha mentira, ó, mens mais tirar. Então, mens do latim significa espírito. Eu querer tirar do espírito as leis divinas, é a questão 621, que o José Damião e todos nós estamos refletindo ainda há pouco. Então, veja, só tem dois caminhos: o caminho do bem, seria as leis divinas, né?
e o caminho do mal, eu ir contrário às leis divinas, como o próprio Livro dos Espíritos fala na questão 630. Então, o nosso convite aí do Mestre Jesus é eu estar atento, reconhecer diante de um amigo, de um parente, que ele se equivocou e ter muito olhar de compaixão, conforme Jesus vai narrar. O Pai quer a morte do pecado e não do pecador. Ou seja, eu aceito que aquele irmão erra, mas eu não sou conivente com os seus erros. Olha, ficaria aqui, né, o tempo muito grande aqui, adorei esse bate-papo contigo. A gente está indo para os minutos finais, mas ainda em tempo para que você possa deixar a sua mensagem para aquele que nos acompanhou aqui no programa Sensibilidade da Alessandro Rodrigues. Espaço para sua mensagem final aqui no Sensibilidade. Então, primeiro eu agradeço todo o empenho do José Damião, toda a sua equipe, a Thaís, muito amorosa, nos atendendo. Também gostaria de deixar registrado minha gratidão ao irmão Orson Peter Carrara, né, que sugeriu meu nome, está sempre percorrendo o Brasil e o mundo divulgando o Evangelho de Jesus, e a todos que acompanharam. Por gentileza, não se esqueça de ler o Livro dos Espíritos, analisar cada pergunta e principalmente a resposta, e sentir essa resposta em sua alma, porque juntos estamos percorrendo os passos luminosos do Mestre Jesus, e essa é a proposta para que um dia se cumpra a sua promessa quando ele diz que haverá só um pastor, pastor é ele, e só um rebanho, né? Então a gente tem que se esforçar para que não criamos inimizade, seja dentro do movimento espírita ou muito menos fora do movimento espírita. Nós seremos reconhecidos discípulos do Mestre se amarmos uns aos outros como ele nos amou. Então, a nossa gratidão a todos os trabalhadores dessa preciosa empresa, né, federação, ou seja, a Fundação Espírita André Luiz, a TV Mundo Maior, tem toda a Rádio Boa Nova, a nossa gratidão pela paciência das senhoras e senhores e principalmente pelas vibrações amorosas das senhoras e dos senhores. Alessandro, foi um prazerzaço te conhecer, como você mesmo disse ali, o Orson vai fazendo esse intercâmbio ali, nos ajudando a conhecer, a andar por todo esse estado de São Paulo, por todo esse país. Alessandro Rodrigues falou da cidade de Santos, da importância das leis divinas em nossas vidas. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá! Você ouviu o programa Sensibilidade.